Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui o nosso intérprete, o Danley, e hoje vamos falar sobre os povos mesoamericanos e andinos. O termo mesoamericanos faz referência à Mesoamérica, que é uma região do continente americano que corresponde atualmente a México, Guatemala, El Salvador, Belize, a Nicarágua, Guatemala, né? Fica nesse, onde hoje corresponde a esses países, eram chamados povos mesoamericanos, povos que habitavam essa região. E os povos andinos se referem aos povos que habitavam ali a região dos Andes, peruanos, ali que pega o Chile, ok? Que é na parte mais sul aqui do continente americano. E aí, entre esses povos, nós vamos falar aqui hoje sobre três: os maias, os astecas e os incas, que são os três que mais se destacam. Vamos começando pelos maias. A civilização maia, ela ocupava essa região aqui em verde claro, que está no mapa aqui, ok? A localização ficava na península de Yucatán, no sul do atual México. Ao longo do tempo, eles se espalharam por outros territórios, né, que hoje corresponde a países como Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador. Eles se organizavam em cidades-estados, ou seja, cidades independentes. Era uma sociedade hierarquizada. A principal produto da economia maia era a agricultura, né? A principal fonte era a agricultura. A astronomia maia foi muito avançada. Eles tinham observatórios, e eles criaram um calendário solar, com anos de 365 dias, 10 meses, com 20 dias cada um. Inclusive, em 2011, 2012, fez muito sucesso aquele filme, né? 2012, que falavam sobre o fim do mundo, segundo o calendário maia, que, na verdade, foi uma má interpretação, né? Os maias falavam mais sobre um fim de um ciclo, né? Não um fim do mundo. Todavia, fez muito sucesso, e aí o filme, enfim, vendeu muita bilheteria, fez muito sucesso de bilheteria, aliás, mas realmente foi uma má interpretação sobre o calendário maia. Aqui nós temos a pirâmide social maia, como estava dividida a sociedade. No topo nós temos o rei, que governava, o poder era hereditário, né, passava de pai para filho, auxiliado por um conselho, ele não governava sozinho, apesar que ele é a autoridade central. Abaixo nós temos os nobres, altos funcionários públicos, chefes guerreiros, sacerdotes. Mais abaixo dessa pirâmide social, nós temos os artesãos, trabalhadores livres e agricultores. E embaixo, uma minoria, nós temos escravos, um pequeno número, principalmente prisioneiros de guerra ou condenados por alguns crimes, ok? Então, esta basicamente era a sociedade, a pirâmide social maia. Na agricultura, mais destacava o milho, o feijão, o cacau, a abóbora e o algodão. O milho se destaca muito na agricultura desses povos mesoamericanos. Inclusive, quando você vai pesquisar sobre a religião desses povos, sempre há muita ligação com a questão do milho, certas metáforas, digamos assim. Por exemplo, quando a gente vai ver no cristianismo, no Novo Testamento, Jesus faz muitas referências a ovelhas, pastor, porque era uma característica daquela região. E quando a gente traz aqui para a Mesoamérica, há certas referências ao milho, por ser um produto muito presente, cultivado. As propriedades das terras eram do Estado, ou seja, pertencia ao Estado as terras, e o cultivo era feito em comunidade. Eles desconheciam a pecuária, eles não criavam gado bovino, enfim, eles não praticavam a pecuária, eles realizavam a caça e a pesca. Uma curiosidade, pessoal, é que antes da chegada dos europeus aqui, eles não conheciam vacas, bois, cavalos, esses animais não existiam aqui na América, eles não são originários da América. Eles só passam a conhecer
após a chegada dos europeus. Os astecas, eles eram originários do norte do atual México. Vejam aqui no mapa, ali em verde claro, o que corresponderia a onde habitavam, se localizava o Império Azteca. No século XII, eles se deslocam para o sul, onde fica o lago Texcoco. Eles formaram um grande estado, com quase 500 cidades. A capital ficava em Tenochtitlan, que corresponde à atual cidade do México. Curiosidade, é a maior cidade do mundo, atualmente. E aí, no século XVI, esse império ele tem uma população entre 100 e 400 mil habitantes. Okay? Então, realmente é um império grande. Apesar que, em proporções e extensões territoriais, o maior desses impérios vai ser o próximo que a gente vai falar, que vai ser o Império Inca. Temos aqui a pirâmide social asteca. No topo, nós temos um imperador, chamado de Tlatoani, a família real e um conselho supremo. Abaixo, nós temos os chefes administrativos, sacerdotes, chefes militares. Mais abaixo, nós temos comerciantes, artesãos. Mais abaixo, a maioria, agricultores e soldados. E, embaixo, uma pequena minoria ali de escravos, né? Ou prisioneiros de guerra ou condenados pela justiça. Então, esta era a pirâmide social asteca. A educação asteca. Até os 6 anos de idade, os meninos aprendiam a carregar água e lenha, e as filhas meninas fiavam e teciam, isso até por volta dos 6 anos. Ao alcançar a juventude, os meninos podiam frequentar 2 tipos de centro de estudos, um voltado para o ensino religioso e outro reservado aos filhos de famílias comuns, que preparava os jovens para a vida prática, a vida cotidiana. Aqui ao lado nós temos uma imagem do Códice Mendonça, ou Mendonça, que a gente vai conhecer a seguir. O Códice Mendonça, ou Mendonça. Meu espanhol, como vocês notam, é horrível. O que foi esse códice? Era um conjunto de desenhos e escritos feitos pelos astecas. E esses escritos, eles descrevem passagens importantes da história do povo asteca, cenas do cotidiano, organizações do Estado. Vejam que é uma fonte riquíssima para se conhecer a sociedade asteca, né, já que retrata vários aspectos. Originalmente, essas narrativas eram contadas apenas com desenhos. Inicialmente era só com desenhos. Mas aí, com a conquista dos espanhóis, eles vão adicionarem textos, né? Textos a essas ilustrações. Okay? Então, esse era o Códice Mendonça, ou Mendonça. Vivendo nos Andes. Essa linha aqui amarela que está destacando aqui no mapa seria o que a gente entende como a região dos Andes. Os povos andinos formaram dezenas de pequenos reinos que ocupavam as terras centrais da Cordilheira dos Andes, uma área que se estende, né, atual, né, desde a Venezuela até a Patagônia da Argentina. Esses reinos, esses povos, eles começaram a se estabelecer por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Vejam que são civilizações antiquíssimas. Alguns principais centros políticos que se destacaram foram Caral, Chavin, Tiahuanaco e o Império Ximú. São alguns dos reinos que mais se destacam. E agora, os Incas. Os Incas habitavam essa região que a gente está vendo aqui, meio que em bege, né, onde o atual é Chile, Bolívia, Peru, Equador. Cuidado para não confundir a localização dos astecas e maias com os incas. A localização dos astecas e maias é mais na região lá do México, né, mais para cima do mapa, né? Os incas é mais aqui ao sul do continente. Então, porque às vezes as pessoas confundem. Sim, astecas e maias houve uma aproximação e uma semelhança de localização, diferente dos incas.
construíram no início do século XII um grande império. Vejam que é um império mais recente em relação aos outros, que se estendeu por regiões que abrangem atualmente Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. O auge do Império Inca foi o final do século XV. Então vejam que é um império relativamente curto. Eles dominaram cerca de 100 povos. Eles dominavam mesmo, impunham certas regras, certos comportamentos. Realmente é um império que tem um poder, digamos assim, entre aspas, autoritário, né? Porque a gente tem que saber contextualizar isso. Mas realmente é um império que se impõe mesmo. As terras incas, que pertenciam ao Estado, eram divididas entre lotes, em lotes entre as famílias camponesas. O poder político estava centralizado na figura de um soberano, que tinha autoridade máxima política, religiosa, né? Ele é a autoridade central. E a capital do Império Inca era Cusco, né? Que fica hoje no atual Peru. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima.